Como lidar com o medo de não ser bom o bastante. Introdução com gancho. Você já se pegou se sabotando, adiando um projeto, evitando uma oportunidade, ou se comparando com alguém só porque, no fundo, acredita que não é bom o bastante? Esse medo silencioso corrói sua autoconfiança, mina sua motivação e te afasta da vida que você realmente quer viver. Mas, e se eu te dissesse que esse sentimento é mais comum do que você imagina? E que ele pode ser enfrentado e superado? Hoje, neste capítulo, vamos falar sobre esse medo que vive escondido atrás da procrastinação, da autossabotagem, da comparação excessiva e até do perfeccionismo. Você vai entender de onde vem essa sensação de insuficiência, como ela se manifesta no seu dia a dia, e principalmente, como começar a quebrar esse ciclo e construir uma nova relação com você mesmo. Se você sente que está sempre tentando provar algo para os outros, ou até para si mesmo, este vídeo é para você. Chegou a hora de silenciar a voz interior que diz, você não é o bastante, e começar a escutar aquela que diz, você já é digno, exatamente como é. O inimigo invisível que nos sabota em silêncio. Você já se sentiu paralisado diante de uma oportunidade, não porque não quisesse, mas porque uma voz dentro de você insistia em dizer, você não é bom o bastante? Já deixou de tentar, de se mostrar, de se arriscar, porque acreditava que, de alguma forma, iria falhar ou ser julgado? Se a sua resposta for sim, saiba, você não está sozinho. O medo de não ser bom o bastante é uma das maiores formas de autossabotagem da nossa era. Ele não grita, mas sussurra. Ele não proíbe, mas limita. Ele não prende, mas acorrenta silenciosamente as nossas escolhas, relacionamentos e sonhos. Neste capítulo, vamos juntos entender de onde vem esse medo, por que ele é tão comum, especialmente em tempos de redes sociais e comparação constante. E mais importante ainda, como podemos enfrentá-lo com coragem, autocompaixão e ações práticas que nos libertem. Você está pronto para dar um passo em direção a uma vida mais leve, autêntica e poderosa? Vamos juntos nessa jornada. As raízes do medo de não ser suficiente. O medo de não ser bom o bastante não nasce do nada. Ele é plantado muitas vezes nas primeiras experiências da nossa vida. Pode vir de palavras ditas por figuras de autoridade. Pais, professores, familiares. Pode surgir em momentos em que você tentou algo e falhou, e foi julgado. Ou até mesmo quando teve sucesso, mas sentiu que isso não foi suficiente para agradar alguém importante. À medida que crescemos, esses momentos vão se somando e, sem perceber, passamos a internalizar uma ideia distorcida sobre o nosso próprio valor. Começamos a acreditar que para merecer amor, reconhecimento ou respeito, precisamos ser perfeitos, impecáveis, incansáveis. E a verdade é que isso é impossível. Quando acreditamos que nosso valor depende exclusivamente de desempenho, aparência ou aprovação externa, nos tornamos reféns de um ideal inatingível. E quanto mais tentamos alcançá-lo, mais inseguros nos sentimos. Esse é o ciclo do não sou bom o bastante. Mas ele pode ser quebrado. O perigo da comparação silenciosa. Vivemos em uma era de vitrines. As redes sociais nos expõem diariamente a pessoas que parecem estar vivendo vidas perfeitas, com sucesso, beleza, viagens, relacionamentos harmoniosos e conquistas constantes. E sem perceber, começamos a comparar os nossos bastidores com os palcos dos outros. Só que o que você vê é apenas uma parte. O que ninguém mostra são as dúvidas, os fracassos, as inseguranças e os dias ruins. Mas mesmo sabendo disso racionalmente, emocionalmente nos sentimos inferiores, como se estivéssemos atrasados, como se nunca fôssemos suficientes. A comparação é um veneno silencioso. Ela corrói nossa autoestima, enfraquece nossa autoconfiança e nos faz esquecer o que já conquistamos. Se você quer lidar com o medo de não ser bom o bastante, precisa começar cortando a raiz da comparação. E isso começa com a consciência. Reconhecer quando você está se comparando. Lembrar-se de que a trajetória de cada pessoa é única e resgatar a sua própria jornada. A voz interna que precisa mudar de tom. Você já prestou atenção em como fala consigo mesmo? Quando comete um erro, você se acolhe ou se julga? Quando algo dá errado, você se apoia ou se culpa? Muitas vezes, o medo de não sermos bons o bastante é alimentado por uma voz interna extremamente crítica. Uma voz que cobra a perfeição, que repete frases duras,
que diminui nossas vitórias e amplia nossos fracassos. Essa voz, muitas vezes, é o eco de outras vozes que ouvimos no passado. Mas agora, você é o adulto. E pode escolher mudar esse tom. É aqui que entra a autocompaixão. Não como uma desculpa para se acomodar, mas como uma ferramenta para crescer com mais leveza. Tratar-se com gentileza, acolher suas falhas como parte da experiência humana e reconhecer seus esforços é um passo poderoso rumo à liberdade interior. A autocompaixão não é fraqueza, é coragem emocional, rompendo com o perfeccionismo. O perfeccionismo é o aliado fiel do medo de não ser bom o bastante. Ele diz: só quando estiver perfeito, você poderá mostrar. Só quando souber tudo, poderá começar. Só quando tiver certeza, poderá agir. E com isso, você nunca se sente pronto. Nunca começa. Nunca se permite errar. E por consequência, nunca avança. Mas o segredo é que ninguém começa pronto. Todo progresso nasce do imperfeito, do primeiro passo cambaleante, da tentativa que não dá certo de primeira. Você não precisa ser perfeito para ser digno. Você não precisa saber tudo para ser valioso. O que você precisa é se permitir ser humano. Romper com o perfeccionismo é dar permissão a si mesmo para aprender, crescer, errar e evoluir. E isso exige prática. Exige coragem. Mas também traz uma liberdade que não tem preço. O poder de reescrever suas próprias referências. Grande parte do medo de não ser suficiente vem das referências que usamos para nos medir. Se você se compara com padrões inalcançáveis ou com pessoas que estão em fases muito diferentes da sua vida, é natural que se sinta sempre atrás. Por isso, é essencial reavaliar as suas referências. O que significa ser bom o bastante para você? Essa definição veio de onde? De quem? Você pode, e deve, criar os seus próprios parâmetros de sucesso, valor e dignidade. E eles precisam estar alinhados com seus valores, não com as expectativas alheias. Ser bom o bastante não é ser o melhor. É ser verdadeiro com você. É honrar seus limites, reconhecer suas conquistas, buscar crescimento de forma saudável. E não como uma corrida contra os outros. O impacto invisível na sua produtividade e realização. Talvez você ache que o medo de não ser bom o bastante afete só sua autoestima. Mas ele vai muito além disso. Esse medo tem um impacto direto na sua produtividade, nos seus projetos, nas suas decisões e até nos seus relacionamentos. Você começa a adiar sonhos por medo de não dar conta. Recusa oportunidades com medo de não estar preparado. Evita se expor com medo de ser julgado. Tenta agradar a todos com medo de ser rejeitado. E, aos poucos, deixa de viver com autenticidade. O medo de não ser suficiente se disfarça de prudência, de humildade, de vou esperar mais um pouco. Mas, no fundo, ele está te paralisando. E o mais doloroso é que muitas das coisas que você não faz por medo, você já é capaz de fazer. Só não acredita. Por isso, é essencial identificar os comportamentos sabotadores que nascem desse medo. Procrastinação por perfeccionismo. Evitar dar opiniões por medo de crítica. Trabalhar demais tentando provar valor. Aceitar tudo para agradar e não ser rejeitado. Não comemorar conquistas por achá-las pequenas. Tudo isso vai minando sua energia, sua identidade e sua paz. E o ponto de virada começa quando você entende que o medo pode até existir, mas não precisa mais guiar suas decisões. Como cultivar a segurança interna, e não externa. Você não pode controlar como o mundo vai reagir às suas escolhas, mas pode aprender a construir uma base interna tão sólida que nenhuma opinião negativa seja capaz de te destruir. E isso começa com a validação interna. Validar internamente é quando você reconhece seu próprio esforço, mesmo que ninguém tenha visto. Quando você se orgulha de si por ter enfrentado um medo. Quando você celebra sua evolução sem precisar da aprovação alheia. Pessoas que cultivam segurança interna sabem que não precisam ser perfeitas para serem valiosas. Têm clareza de seus próprios valores e limites. Reconhecem seus erros sem se destruir por dentro. Conseguem dizer não com respeito, mas com firmeza. Sabem que seu valor não muda com a opinião dos outros. Essa segurança vem com o tempo, com prática, com coragem de se encarar com verdade. E quanto mais você se alinha consigo mesmo,
menos espaço o medo tem para te dominar. Transformando o medo em ação consciente. Muitas pessoas esperam o medo desaparecer para então começar. Mas a verdade é que o medo nunca vai sumir por completo. Ele apenas muda de forma. A grande virada acontece quando você decide agir apesar do medo. Quando você aprende a se movimentar mesmo com o frio na barriga. Quando entende que coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar o medo te parar. Você pode começar pequeno. Pode se expor mais um pouco. Pode dar uma opinião que normalmente esconderia. Pode dizer não, onde antes dizia sim por medo. Pode começar aquele projeto mesmo sem se sentir totalmente preparado. Pode se colocar em movimento. E, aos poucos, percebe que nada é tão assustador quanto parece. Que você dá conta. Que não precisa esperar se sentir pronto para se tornar quem você já é. O medo de não ser bom o bastante é só um reflexo distorcido do passado. O que você constrói daqui para frente é escolha sua. Reescrevendo o seu diálogo interno com amor. Um exercício poderoso para encerrar este processo é começar a reescrever a sua narrativa interna. Em vez de dizer, eu nunca sou suficiente, experimente. Eu estou em evolução e isso já é digno. Em vez de pensar, todos são melhores que eu. Tente. Cada pessoa tem sua história e a minha também tem valor. Em vez de se punir, eu não devia ter errado. Transforme para, eu estou aprendendo, e errar faz parte disso. Seu diálogo interno tem poder. Ele molda suas emoções, suas escolhas e sua vida. Comece a falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. Porque no fundo, você é essa pessoa. Você merece essa gentileza. Você merece essa aceitação. Você merece essa liberdade. A raiz do medo está na comparação. Um dos maiores combustíveis do medo de não ser bom o bastante é a comparação constante com os outros. Você olha para a vida dos outros nas redes sociais e pensa: eles estão tão à frente. Ela é tão mais bonita, mais magra, mais segura. Ele tem tanto sucesso, e eu aqui estagnado. Mas o que você esquece é que está comparando o palco dos outros com os bastidores da sua vida. Você está vendo o filtro e julgando a si mesmo sem filtro. Cada pessoa tem uma jornada única, com tempos, dores, desafios e processos diferentes. E não é justo se comparar com alguém que está em outro ponto do caminho, com outras experiências e outras oportunidades. A cura começa quando você para de competir e começa a se inspirar. Quando entende que o sucesso do outro não diminui o seu valor, que o brilho do outro não apaga a sua luz, que o caminho do outro não invalida o seu. E o mais importante, quando você decide se comparar apenas com quem você foi ontem e se compromete a evoluir um pouco mais a cada dia. A importância de ter um espaço seguro para ser você. Outro passo poderoso para lidar com o medo de não ser bom o bastante é buscar ou criar espaços onde você possa ser você mesmo, sem julgamentos. Esses espaços podem ser um grupo de amigos que te aceita de verdade, uma terapia ou processo de autoconhecimento, um projeto criativo onde você se expressa com liberdade, um ambiente em que você possa errar sem se punir. Todo mundo precisa de um lugar onde possa tirar as máscaras e respirar. Onde possa ser vulnerável sem medo de ser ridicularizado. Onde possa se abrir, chorar, errar, crescer, sendo acolhido em todas as suas fases. Se você ainda não tem esse espaço, comece criando esse lugar dentro de você. Torne-se essa presença amorosa, compreensiva e segura para si mesmo. Quanto mais você se aceita internamente, menos dependerá da aceitação externa. O efeito paralisante do medo. Na tomada de decisão. Quando você vive com o medo constante de não ser bom o bastante, tomar decisões se torna um processo doloroso. Você passa horas, ou dias, analisando cada possibilidade, prevendo todos os cenários catastróficos, tentando garantir que não vai errar, que não vai decepcionar, que tudo sairá perfeito. E muitas vezes, esse perfeccionismo te paralisa. Você não manda o currículo porque acha que ainda não está pronto. Não começa aquele projeto porque acha que vai falhar. Não se declara, não se posiciona, não tenta, por medo de não ser suficiente. Só que tem algo importante aqui. Ficar parado também é uma decisão. E essa escolha, baseada no medo, costuma levar ao arrependimento. O medo de não ser bom o bastante faz com que você adie sua própria vida. Mas viver exige movimento.
Crescer exige erros. Aprender exige tentativa. Você não precisa ter certeza. Não precisa estar pronto. Precisa apenas dar o primeiro passo, com medo mesmo. E confiar que, ao caminhar, você vai ganhando força, clareza e coragem. Reescrevendo o diálogo interno. Uma das ferramentas mais transformadoras para lidar com o medo de não ser bom o bastante é aprender a observar e transformar o seu diálogo interno. Repare como você fala consigo mesmo quando erra. Repare no tom, nas palavras, na dureza. Você diz coisas a si mesmo que jamais diria para um amigo. Coisas cruéis, impiedosas, desmotivadoras. Esse crítico interno foi formado ao longo dos anos, com base em tudo que você ouviu, viveu, interpretou e guardou como verdade. Mas ele não é você. Ele é uma voz programada. E, como qualquer programação, pode ser reescrita. Você pode começar a se tratar com mais gentileza. Pode trocar o "eu sou um fracasso" por "isso não deu certo, mas eu posso tentar de novo". Pode substituir o "eu nunca vou conseguir" por "eu ainda estou aprendendo". Pode transformar o "eu sou insuficiente" em "eu sou digno", mesmo com falhas. Quando a sua voz interior se torna mais compassiva, o medo perde força. Você deixa de ser seu maior inimigo e se torna seu próprio aliado. A coragem de ser autêntico. Por trás do medo de não ser bom o bastante, existe um desejo profundo de aceitação. Mas o que a maioria das pessoas esquece é que a aceitação verdadeira só é possível quando existe autenticidade. Quando você esconde quem é, tentando se encaixar em padrões que não são seus, até mesmo os elogios e aprovações que recebe soam vazios. Porque no fundo, você sabe que não está sendo reconhecido de verdade, e sim, o papel que você está representando. A libertação acontece quando você escolhe ser quem é, com verdade, vulnerabilidade e coragem. Quando você decide parar de pedir permissão para existir. Quando você entende que o seu valor não depende da aprovação dos outros, mas da sua própria aceitação. Ser autêntico é arriscado. Você pode ser rejeitado, pode incomodar, pode ser julgado, mas também pode ser profundamente respeitado, admirado e, o mais importante, pode finalmente se sentir em paz consigo mesmo. A autenticidade não garante aplausos, mas garante leveza. E com o tempo, atrai pessoas, oportunidades e caminhos que estão em ressonância com a sua verdade, não com a sua performance. O medo, como mestre e não como inimigo. Existe uma chave essencial para superar o medo de não ser bom o bastante. Parar de lutar contra ele e começar a escutá-lo. O medo, por mais desconfortável que seja, não é seu inimigo. Ele é uma resposta emocional que tenta proteger você de se machucar, de se frustrar, de sofrer. A questão é que muitas vezes ele reage com base em histórias antigas, de quando você era criança, de quando falhar realmente significava vergonha, punição, rejeição. Ele age como se você ainda estivesse naquela mesma situação, tentando te manter seguro, dentro de uma zona que já não te serve mais. Quando você começa a ver o medo como um mensageiro, e não como um tirano, tudo muda. Você começa a perguntar: o que esse medo está tentando me dizer? Existe alguma parte de mim que ainda está presa a uma dor antiga? Estou me julgando com os olhos do passado? Ou estou me dando uma nova chance no presente? Essa escuta ativa e consciente abre espaço para uma nova relação com você mesmo. Uma relação mais amorosa, mais madura, mais libertadora. O medo não vai desaparecer por completo, mas ele vai diminuir quando for acolhido, e não reprimido. Parte 17. O valor de ser um ser humano em processo. Uma das maiores armadilhas do medo de não ser bom o bastante é a ilusão de que você só será digno quando chegar a um certo nível de perfeição, sucesso ou reconhecimento. Mas a verdade mais libertadora é essa: você já é digno. Agora. Exatamente como está. A sociedade tenta nos convencer de que precisamos provar nosso valor o tempo todo, que só merecemos descanso depois da produtividade, que só somos dignos de amor depois da performance, que só temos valor se estivermos vencendo. Mas isso é uma grande mentira. Você tem valor porque é um ser humano, porque sente, pensa, sonha, aprende, erra, recomeça, porque existe. E isso já basta. O que você faz é importante, mas o que você é sempre será mais. Você pode e deve querer evoluir, crescer, realizar, mas não como uma condição para se amar, e sim como uma consequência de já se aceitar. O verdadeiro crescimento nasce do amor,
e não da cobrança, da gentileza e não da punição. Você não é um projeto a ser consertado. Você é uma jornada a ser vivida, tornando-se o seu próprio lar. Talvez o maior antídoto para o medo de não ser bom o bastante seja criar um espaço interno onde você possa sempre voltar e ser acolhido. Esse espaço é você mesmo. É aprender a ser o seu próprio lar. Um lugar seguro, onde não é preciso fingir, competir ou se justificar. Onde você pode descansar, chorar, rir, sonhar e ser simplesmente você. Quando você constrói esse lar interno, o mundo externo perde o poder de te destruir. As críticas não te paralisam mais. Os erros não te definem. As comparações não te esmagam. Porque você sabe, tudo o que você precisa já está dentro de você. Inclusive a coragem para continuar, mesmo com medo. Finalização. Se tem algo que eu quero que você leve com você depois de tudo isso, é o seguinte: você não precisa ser perfeito para ser suficiente. Você já é. O medo de não ser bom o bastante só tem poder quando você esquece quem você é. E você é muito mais do que suas conquistas, seus erros ou os padrões que te ensinaram a seguir. Você é um ser humano em construção, digno de amor, aceitação e pertencimento. Sua vulnerabilidade não é fraqueza. Ela é prova de coragem. Então, respira fundo. Volta para si. Escolha continuar, mesmo com medo. E lembre-se, o caminho da autocompaixão é sempre o mais poderoso contra a dúvida. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar mais verdade, coragem e autenticidade nesse mundo. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. A gente se vê no próximo capítulo da nossa jornada.